E a palavra de hoje tem essas três letras: Kuf, Beit e Lamed. Bom, então as três letras da nossa palavra de hoje serão essas: Kuf, Beit e Lamed. Eu quero só que você memorize essas três letras: Kuf, Beit e Lamed. Repita várias e várias vezes até que você memorize. Essas três letras, juntando com os maçoréticos, pode ser Kabal, Kebel, Kibel, Kabul, Kobel, pode ser qualquer combinação dessa, a depender do maçorético que você está usando. A palavra mais famosa que temos a partir dessas três letras com maçorético, obviamente, é a palavra Cabala. Eu não sou praticante da Cabala, mas tem muita gente que pratica. E eu não estou aqui para criticar quem pratica a Cabala. Longe de mim. Nós vamos identificar dentro da escritura como é usado essas palavras cujas letras têm Kuf, cuja palavra tem como raiz as letras Kuf, Beit e Lamed. Tá certo? Combinado assim? Então vamos lá. Nosso primeiro texto, nosso primeiro versículo, está em Esther, capítulo 9, no versículo 27. Falando um pouco sobre o Purim. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. Quando o texto inicia com determinaram os judeus, quando você vai para o texto em hebraico, o termo lá é esse: Kimu Vukbilu. Pronúncia engraçada, né? Kimu Vukbilu. Kibilu é justamente a palavra, as letras Kuf, Beit e Lamed, com o sufixo. Aqui tem até um problema gráfico aqui, mas não é assunto para hoje. Com o sufixo. Então esse determinaram os judeus tem o sentido de aceitaram os judeus. Os judeus aceitaram que sobre eles fosse incidido essa data, mais uma data festiva de acordo com o fato histórico. Cuidado, essa data festiva não é da Torá, e muita gente confunde isso. Isso é uma data festiva, não tem problema nenhum, não tem mal nenhum nisso, mas não pode ser dito que é da Torá, não é da Torá. Tá, tudo bem. Então, a ideia aí é determinaram, aceitaram, tomaram sobre si, receberam para si. Então, Kuf, Beit e Lamed aqui tem o sentido de receber, aceitar. Aceitaram um dia sobre si. No mesmo livro de Esther, no capítulo 4 e versículo também 4, em português primeiro, vamos ver. Capítulo 4, versículo 4, diz assim: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não aceitou esse vestido lá de pano de saco, lá em protesto com o que Haman tinha feito, tinha planejado. E o texto no final do texto, veló Kibele, e não aceitou. Lá aceitaram sobre si, os judeus aceitaram sobre si aquilo. Então vai aparecer a palavra Kibele. Aqui também vai aparecer a palavra Kibele, mas com o não antes. Veló Kibele.
veló, Kibele, e não aceitaram. Então tem mais ou menos o mesmo sentido aí, tá? Não mudou muita coisa não. Agora vamos para Provérbios. Aqui no caso é aceitou um presente. Um 4:4 aceitou como presente, né? Esther deu um presente a ele, roupas, para poder ele sair daquela situação, mas ele não achou por bem. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 20, está escrito assim: acolhe o conselho e recebe as instruções, para que ao final sejas mais sábio. Aqui de novo, vou para o texto hebraico, para você identificar na minha leitura a palavra, as letras Kuf, Beit e Lamed. O versículo 20. Shema et Sar, Vekabel, olha ela aí, Vekabel Musari. Recebe as instruções, tá? Acolhe o conselho e recebe as instruções. Então a palavra, as letras Kuf, Beit e Lamed, não é uma referência exclusiva só para o livro chamado Cabala. Agora me diz aqui, como você saberia disso? Não saberia. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas acham que a palavra Cabala só se refere a um livro com determinadas instruções. E isso não é verdade. Cabala é um livro, para quem não aceita o livro, como é o meu caso, para quem não pratica, como é o caso de muitos, às vezes a tendência da pessoa é abandonar, discriminar a palavra Cabala. Temos que ter cuidado. O livro Cabala é uma coisa. A palavra Cabala é uma palavra hebraica. E como palavra hebraica, não é uma palavra para ser discriminada. É uma palavra que existe e tem o seu uso de forma diferente do usual. A redundância, de forma diferente ao que comumente as pessoas acham. Como você saberia disso? Não saberia. Vamos lá. Shemot, capítulo 26. Shemot é Êxodo, capítulo 26. E o versículo 5. Essa aqui é um significado totalmente diferente. Versículo 5. E farás 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que está na segunda junção, confrontando, meu texto diz, confrontando as laçadas uma à outra. Confrontando. Vamos lá? Shemot, capítulo 26, versículo 5. Versículo 5. 26, 5. Onde está você? Onde está você? Achei. Hamishim lulaot taeshe baedia haichat. Va hamishim lulaot taeshe biketse haeria. Asher ba mahberet hashenit. Aí vem Maquebilot. Maquebilot tem prefixos e sufixos. E no meio tá lá as letras Kuf, Beit e Lamed. Tá? Então, como é usado aí, não tem como você saber em português que a palavra confrontando as laçadas uma a outra é a palavra Kibele. Essa é a palavra. Confrontar aqui é corresponder, combinar. Então, Kibele ou Kuf, Beit e Lamed aqui é usado como combinar, corresponder. Curioso, curioso. Não tem nada a ver com o que nós vimos até agora sobre a palavra Kabale, Kibele. Você sabia disso? Ou melhor, como você saberia disso? E tem um último texto que nós veremos agora, o último texto, não tem absolutamente nada a ver, de novo, com o que foi exposto até aqui. E esse texto está em Ezequiel,
capítulo 26 e versículo 9. Nada a ver. Atirará contra os muros seus arietes, e com seus machados derrubará tuas torres. Em português você não tem como você saber onde está a palavra Quibele. Sabe onde está a palavra Quibele? Versículo 9 em hebraico. Acho que estou no versículo errado. 26, 9. Ah, estou no texto errado aqui. 26, 9. Vumeti, na segunda palavra ela já está aqui. Vumeti Cabaló. Vumeti Cabaló. Cabaló aqui é no sentido de um termo técnico usado para um instrumento que poderia derrubar muros, poderia derrubar portas. Hoje nós conhecemos como arietes. Que diferença! Que diferença! Não tem nada a ver. Responde nos comentários. Como você saberia disso? Se você não consegue ler o texto hebraico. Entende a diferença entre estudar ou ver os termos em português e em hebraico? Bom, para terminar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Mas bem clara mesmo, para ninguém confundir, ninguém se atrapalhar com isso. A palavra Cabala, vamos lá, vou usar outra palavra aqui. Deixa eu ver se eu consigo extrair para você. Isso aqui eu pensei agora, não estava programado não. Vamos lá, por exemplo, a palavra Tevá. Vou usar outra palavra para vocês entenderem. A palavra Tevá significa arca. Só isso, arca, caixa. Se eu disser assim, Tevate, eu estou dizendo arca de. Certo? Então, Tevate Noar. Eu estou dizendo arca de Noar, que é Noé. Tevate Noar, arca de Noé. Então, só por causa desse tave, vira o substantivo de. Mesma coisa com a palavra Cabala. Cabala, instrução, receber, aceitar. Tá. Mas convencionou-se, de certa forma, pelo contexto, já que vimos que tem vários contextos, que Cabala, aceitar, receber, Cabalate, preparar, preparação de. Então, por exemplo, se eu disser Cabalate Shabat, eu estou dizendo preparação do Shabat. Cabalate Pessar, eu estou dizendo preparação do Pessar. Então a palavra Cabala é muito mais usada do que a maioria das pessoas pensam. Como você saberia disso? Então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a palavra de hoje. Espero que você tenha aprendido, pelo menos, a memorizar Kuf, Beit e Lamed como uma palavra útil para o seu dia a dia. Tá bom? Se inscreve no canal, não deixe de colocar o seu dedão lá, deixando o seu like. Comente aqui o que você achou do vídeo, aqui nos comentários aí embaixo. Compartilhe para o maior número de pessoas que você conseguir, para que outras pessoas também aprendam essas lições. E nos veremos, sim, no próximo vídeo. Shalom!